Isso aí, gente. Romanos capítulo 3, do verso 23 até o verso 26. Vamos ler esses versículos aí da palavra de Deus. Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Mais um ensinamento, mais um alimento sólido para você ficar bem fortalecido, ficar bem alicerçado nas Escrituras. Vamos lá. Romanos 3, verso 23 ao 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Glórias a Deus. Para que Deus fale conosco através da sua palavra e envie o seu Espírito, né? Aliás, o Espírito Santo está conosco, para que o seu Espírito Santo possa nos ajudar a receber, a compreender, a guardar a palavra do Senhor. Vamos orar. Precioso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Tu és o único e verdadeiro Deus, nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor, nós Te pedimos, fala conosco nessa noite, nos ajuda, vem com a Tua palavra, Senhor, nos cerca, nos fortalece, nos alicerça, Senhor, quebra todo jugo, abençoa os Teus filhos, meu Pai, essa palavra, Senhor, meu Deus querido, que vai ser ministrada aqui e agora, e aonde ela vai chegar no futuro também, eu Te peço que cada ouvido, Senhor, que essa mensagem será ouvida, meu Deus querido, o Senhor possa tocar com o Teu poder, e meu Deus, e possa abrir ouvidos, Pai, e corações para receber a Tua palavra. É o que eu oro e Te agradeço, oro no poderoso nome do Senhor Jesus, amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor nessa noite, meus amados. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, nós vamos estar falando sobre a justificação, ok? Um dos efeitos de quando você acredita em Jesus, nesses versículos aqui, então está um breve resumo aqui a respeito da doutrina da justificação. A palavra de Deus diz que todas as pessoas foram perdidas, todas as pessoas erraram o caminho. Lá em Romanos capítulo 3, aqui mesmo onde nós lemos, né, o verso 24, diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui não diz alguns escolhidos e outros não, aqui diz todos, irmãos, pronome indefinido, todos, qualquer ser humano que tem nessa terra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então isso significa que todas as pessoas precisam ser justificadas, precisam desse dom que vem de Deus. Davi, como é que eu consigo isso para mim? O que eu posso fazer? Existe algo que nós podemos fazer, mas não é bem as obras é a consequência disso aí, para você receber essa justificação de Deus, porque quando um ser humano, quando um homem ou uma mulher, ele é justificado por Deus, ele recebe esse dom na sua vida, essa pessoa, passa a ser qualificada para estar de pé diante da presença de Deus, sem ser reprovada, sem ser condenada. Davi, eu acho que isso é uma coisa impossível, quem pode tal coisa? Tem gente que acha isso por si próprio, né, gente? Tem gente que se acha que é tão exclusiva, que é tão santa, ela se acha pela sua própria qualidade, não por causa da obra da cruz do Calvário, mas todo ser humano, como nós lemos aqui em Romanos 3, verso 24, diz que todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória de Deus. O primeiro homem que foi criado por Deus, ele era revestido da glória de Deus, mas quando ele caiu, toda a humanidade que seguiu à frente, perdeu essa glória de Deus. Então todos os homens, todas as mulheres pecaram, então nós precisamos desse dom, é uma qualidade que Deus dá para aquelas pessoas que recebem Jesus. Então, irmãos, a justificação, ela é um ensinamento importantíssimo, cada crente ouvir e receber e entender corretamente. Você lembra da parábola que Jesus
que Jesus contou, a parábola do semeador, o primeiro lugar onde a semente cai, à beira do caminho, aí vieram as aves do céu e a levaram essa semente. O que significa isso? Significa que a pessoa que recebeu a palavra, mas o diabo, de primeira ela não compreendeu. Não estou compreendendo o que você está dizendo. Eu acho que não é desse jeito, Davi. Eu acho que deve ser de outro jeito. Eu posso conquistar a salvação de outro jeito. Então o diabo vem, rouba a palavra de Deus, simbolizado pelas aves do céu, que roubam, que comem a semente, né? Então a pessoa fica o quê? Ela fica infrutífera. Então quando você compreende a palavra de Deus, significa que você está recebendo, que você está retendo a palavra da verdade. Um dos ensinos mais importantes da Bíblia Sagrada é a justificação. Se nós não entendermos, muitos crentes não entendem como a justificação funciona. Por isso, eles deixam inimigos lhes acusar. Eles ficam desanimados na fé muitas das vezes. Por quê? Eles não compreendem como isso aí funciona. Mas a justificação é um dom que vem quando nós recebemos o Senhor Jesus. Quando você compreende perfeitamente, ou pelo menos o mais amplamente possível, a justificação em Jesus, o que acontece é que você se torna um crente mais sólido, mais forte, mais firme, mais ousado, mais blindado. O inimigo não pode ganhar tanto campo na sua vida. Por quê? Porque a justificação é algo que parte de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar com os irmãos nessa oportunidade aqui. Veja também, Davi, isso aí está só no Novo Testamento. Veja também que no Antigo Testamento se encontra isso também. Vê lá em Salmo de número 14, no versículo 3, diz assim, desviaram-se todos, veja só, irmãos, de novo aparece a palavra todos, e juntamente se fizeram imundos. Aqui ainda deixa a palavra aqui mais feia, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então existe, irmãos, alguém que Deus possa olhar nessa terra. No Antigo Testamento, antes da cruz, a palavra de Deus já dizia, olha, todos se desviaram, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não tem nenhum. Antes da cruz, tinha algum justo que Deus pudesse olhar? Tinha algum? Só aqueles que buscavam a Deus, né? Mas todo homem precisava. Depois da cruz, tinha algum homem que fosse justo o suficiente? Também não, porque Paulo escreveu em Romanos 3, verso 24, que todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o que nós precisamos? Precisamos ouvir, irmãos, a palavra da justiça. Precisamos compreender como receber a justiça de Deus. Quando uma pessoa recebe Jesus, na verdade, ela já está recebendo, ela já está começando a caminhar na justiça de Deus. Mas a pessoa precisa compreender isso aí profundamente, para que o diabo não tome campo na sua vida, para que o diabo não ganhe batalhas. Quem já viu aí vários crentes que são derrotados dia por dia? Mas não é necessário que seja dessa forma. Isso não significa que uns crentes são melhores e outros são piores. Significa que alguns crentes estão recebendo ou compreendendo pouco da palavra de Deus. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, essa palavra da justiça, a mensagem de Deus, ela é uma palavra de justiça. Quando você compreende, você recebe, você passa a receber essa justiça de Deus. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Não pode ser da forma que você quer. Tem que ser da forma que Deus prepara para nós. Por exemplo, até no Antigo Testamento, antes da cruz, quando Deus deu a ordem para Noé construir a arca, irmãos, havia naquela oportunidade ali uma mensagem de justiça, sabia disso? Deus não queria que só Noé se salvasse, não. Tinha muitos ímpios naquela terra, mas Deus queria que mais pessoas se salvassem. O homem que acreditava em Deus, que estava servindo a Deus e oferecendo a Deus holocaustos e honrando a Deus, era quem? Era Noé e a sua família. Nós também temos que fazer a mesma coisa hoje. Nós temos que honrar a Deus independente de qualquer coisa que tenha nesse mundo, de qualquer coisa que a televisão diga, de qualquer coisa que as redes sociais apresentem, ou pensamento político. Nós temos que verificar o que a palavra de Deus diz para nós e buscarmos a sua justiça. Mas Deus não queria que ninguém se perdesse. Se você vê lá em Pedro, capítulo 2, no versículo de número 5, a palavra de Deus diz que Noé era pregoeiro da justiça. Pregoeiro. Então ele anunciava também para aquelas pessoas que viria um dilúvio, quer dizer, e havia um juízo de Deus, mas que haveria uma oportunidade de salvação. Irmãos, isso não parece com os dias de hoje?
que nós temos que fazer? Anunciar a palavra de Deus, anunciar que existe uma arca. Davi, hoje em dia não tem mais uma arca, tem uma arca sim, essa arca se chama Jesus Cristo, se chama o Salvador. A palavra que temos que pregar é as Escrituras, é a cruz do Calvário, é a crucificação, é a palavra, é a renúncia, é a fé no Salvador. Esse é o caminho para a arca. O Noé, ele pregou naquela época, pode ver, Noé, o apregoeiro da justiça, mas as pessoas não acreditavam. Irmãos, mas nós temos que pregar. Não significava que só Noé seria salvo, mas se mais pessoas, porque a arca, irmãos, era imensa, era um compartimento imenso que Deus deu a planta para Noé construir. Ele ficou 120 anos com a sua família construindo aquela arca e sendo criticado pelas pessoas, as pessoas rindo dele. Olha lá, é um louco, é um fanático. Onde que ele ouviu isso? Hoje nós pregamos, Jesus vai voltar, vai arrebatar. Aí tem gente na internet dizendo que nada, todo mundo vai passar pela grande tribulação. Vai nessa, meu filho, vai nessa, meu amigo, todo mundo vai passar pela grande tribulação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, no versículo de número 9, aproveitando que eu já estou até na página aqui, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Essa ira aí é o quê? É ira o quê? É ira do presente século, não é dos sofrimentos desse presente momento, não é das lutas. Todo crente vai passar luta, da mesma forma que a pessoa que não serve a Deus. A diferença da pessoa que não serve a Deus é que ela vai murmurar, se desesperar, ela vai entrar em depressão, mas você não precisa nada disso. Você não precisa se desesperar, você não precisa arrancar os seus cabelos, você não precisa largar a sua família. Você pode confiar que Deus é todo poderoso, que Ele está cuidando de você, que Ele está no seu barco. Pode haver tempestades fortes no barco de quem não tem Jesus. Quando vem a tempestade, o barco vira. Talvez essa pessoa se salve, talvez, ela vai dizer que sorte, nós diremos, foi Deus quem estava no nosso barco. Os discípulos estavam numa grande tempestade, veio o vento, veio a tempestade, irmãos, o mar que eles estavam ali, era um mar realmente grande, não era o Atlântico, não era esses aí, mas era o mar lá da Palestina, era um local grande, muitas tempestades, muito vento. Se fosse outros, eu acredito que eles eram pescadores experientes, então eles não iam ficar com medo à toa. Era realmente uma grande tempestade. Mas acontece que, irmãos, Jesus, o Senhor Jesus estava, no momento ele estava no barco, outra tempestade, ele estava vindo andando por sobre as águas. Quando Jesus está no barco, ou quando Jesus está na sua vida, fique tranquilo, Deus está controlando as situações, Deus está controlando o termômetro do fogo. Ele não vai deixar que o teu barco afunde, Ele vai te ajudar, vai te proteger, vai te guardar, e você vai chegar no outro lado vitorioso no nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus se chama Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça, Jeová Shammah, aquele que está sempre presente. Davi, eu acho que Deus não está comigo, eu sinto a ausência de Deus. Não é o que você está sentindo, é o que a palavra diz. Tua fé não é pela vista, a tua fé é pelo que está na palavra de Deus. Nós não andamos pela vista, nós andamos por fé, nós acreditamos que a palavra de Deus funciona, ela é verdadeira, o nosso Deus é real, é invisível. Não usamos fotos, não usamos imagens, não usamos nada. Você só tem que acreditar, e o efeito da tua fé, ela rompe na sua vida em milagres gloriosos de proteção na sua vida, em nome de Jesus. Quantos confiam nesse Deus todo-poderoso, sobrenatural? Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Noé. Deus viu justiça na vida de Noé. Deus viu, olha, Noé, vai haver um grande dilúvio, eu estou vendo pecado demasiadamente. Irmão, não era coisas comuns, não. A maldade nos pensamentos dos homens era tanta, os homens só tinham imaginações maldosas, só faziam maldades uns com os outros, com os animais, adoravam a natureza, em vez de adorar o Criador, eles faziam todo tipo de maldade, sacrifícios humanos. Hoje também existe, naquele tempo era descaradamente. A coisa era muito mais descarada. Hoje em dia também existe esse tipo de coisa, mas naquele tempo estava muito descarado. Deus disse, vai haver um basta nisso aí, nós vamos erradicar tudo isso aí, mas se tiver justo, o justo não vai perecer com o ímpio. Assim também será a grande tribulação. Vai haver um tempo que vai haver justiça pelo pecado de Israel por ter virado as costas para Jesus, e pelo pecado do mundo de estar virando as costas para Jesus. No presente momento, irmãos, não há ira de Deus
ainda para o mundo. O que você imaginar que está acontecendo de catástrofes no mundo, não é a ira de Deus. Isso aí é apenas a consequência da queda da humanidade. Mas a ira de Deus virá na grande tribulação. Mas aquele que for justo como Noé, não vai passar por essa ira de Deus aqui. Você vai ser salvo da ira de Deus. Por quê? Porque você tem a justiça de Jesus na sua vida. Quem pode dizer glórias a Deus? Vamos então dar um forte aplauso, louvor ao nome dele nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. O nome dele é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Noé era um pregoeiro da justiça, e Deus quer que as pessoas se convertam. O ímpio é aquele ser humano, né, que ele está totalmente longe de Deus, nos seus pecados, que ele está se afogando nos pecados, ele faz deliberadamente o pecado. Então, ele está perdido, ele não está salvo. Mas a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 18, eu vou ler com você aqui porque é importante, nós lemos essa passagem, olha comigo aí, ó, Ezequiel capítulo 18, o versículo de número 23 diz assim, ó, que Deus não quer que o ímpio se perca. Deus, ele quer que o ímpio se converta, que o ímpio se salve. É verdade isso, Davi? Olha lá, verso 23, ó, desejaria eu, é Deus falando, olha o que Deus está falando aí, ó, olha a revelação de Deus para a vida de cada ímpio que tem no mundo. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Yahweh, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Esse viva aqui não é viver na carne porque ele já está vivo, é que se salve. Deus deseja que o ímpio se salve, e se você vê no versículo 21 e no versículo 27, diz que se o ímpio se converter, ele vai ser salvo. Se ele é ímpio, então ele não é predestinado, desculpe tocar no ponto de novo, ele está perdido. Se ele morrer naquele momento, eu não quero que o ímpio se perca, mas que ele se arrependa. Então, arrependimento, como nós já pregamos para os irmãos aqui, é o primeiro passo, é uma grande bênção. O arrependimento bíblico é uma grande bênção, né? Não publiquei esse vídeo ainda, né? Talvez vai mais para frente aí, mas o arrependimento bíblico, ele é uma grande bênção que ele vai gerar o início da caminhada de bênção e de vitória na vida do crente, na vida de cada pessoa, para que a pessoa não se perca, para que ela retorne o caminho. Então, arrependimento é o quê? Metanoia, mudança de mente, mais do que só mudança de mente. Arrependimento significa meia volta, é você estar indo por um caminho que é errado. A Escritura diz em Provérbios, há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à perdição. Você não sabe, você não consegue perceber isso. Você precisa de Deus na sua vida para você dar meia volta daquilo que é errado. Crentes também vão por caminhos errados. Crentes vão, o ímpio vai. O ímpio precisa se converter, dar meia volta do seu caminho perdido para ser salvo. O crente também pode ir por caminhos errados. Se todos os dias nós dermos lugar para Deus, para a voz do Espírito Santo, e nós nos arrependermos, o Espírito de Deus vai dar a direção que você precisa e vai te conduzir por todo o caminho que você necessita receber orientação de Deus. Quem diz glória a Deus? Vamos dar um aplauso mais uma vez ao nome do Senhor, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler esse versículo aqui, gente. Olha, o versículo é grande até, mas vale a pena. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Quer dizer que ele vai ser salvo, e fizer juízo e justiça. O que quer dizer fazer justiça, né? Quer dizer que ele vai andar nos caminhos dos estatutos, porque aqui diz que ele tem que guardar os estatutos. Então, quando você obedece à palavra de Deus, você está andando dentro da justiça de Deus, e não da sua própria justiça. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? É verdade? O versículo 27, ali ele se repete. Então, o que é justificação? O que é a justificação nas nossas vidas, quando nós recebemos isso? Na verdade, lá é o quê? É o ato judicial, divino, é claro, né? Através do qual o nosso Deus, Eloá, decreta a absolvição de pecados e declara justo o pecador. Vamos ver isso aí, ó. Vamos ver o resumo disso aí. Abre lá em Atos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Como é que é isso aí, Davi? É o ato judicial pelo qual Deus decreta a absolvição da condenação dos pecados e declara justo o pecador, declara justo o ímpio. Meu Deus, eu quero isso, eu quero. Quem quer? Você já tem.
mas nós precisamos ter a compreensão perfeita, melhor possível, bem profunda disso aí, Atos capítulo 13. Então, a justificação, ela não vem pelas minhas próprias obras. Eu não vou ser salvo pelas minhas próprias obras? Não, você vai ser salvo pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Tudo que nós podemos fazer não é suficiente para pagar pela nossa salvação. Nós precisamos de um preço maior. Davi, se eu for bom, se eu ajudar os pobres, se eu der minha vida, se eu fizer isso e mais aquilo outro, se eu nunca mais falar palavrão, se eu respeitar o meu pai e minha mãe, ou se eu cuidar bem dos meus filhos, se você fizer tudo isso, sem Jesus, infelizmente a pessoa passa a eternidade no inferno. Davi, o inferno existe, tão real quanto o mundo que vocês conhecem aqui. O inferno é muito real. Esse mundo aqui, como vocês o conhecem, ele vai passar um dia. O inferno vai continuar, só que dentro do lago de fogo, porque o inferno e a morte, eles são duas instituições sobrenaturais. Uma outra hora eu vou falar para vocês aí como funciona o inferno. É uma espécie de organismo vivo, só que não vivo do jeito, né? Vivo, na verdade, para o outro lado da moeda, né? Mortal. É um organismo vivo infernal. Né? Vai ser lançado, essa instituição toda vai ser lançada. É uma espécie de estômago. Vai ser lançado no lago de fogo. A morte também vai ser lançada no lago de fogo. Nunca mais vai haver morte. Para quem? Para quem que vai viver nesse mundo? Quem quer viver nesse mundo aí? Nesse mundo que não vai haver lágrimas nem dor. Gente, por mais tudo que a pessoa puder fazer nesse mundo, por mais que vai ter pessoas nesse mundo, nunca vai haver uma lágrima. Ninguém nem mais vai saber o que é uma lágrima. Nem vai ter isso aí no dicionário celestial. No dicionário celestial. Quem que vai estar? Os justificados pela fé no sangue de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Levanta então a sua mão direita comigo e diga assim: eu sou justificado pelo sangue de Jesus, através da fé. Aleluia. Glória a Deus. Então a justificação é o ato judicial divino através do nosso Deus, através do qual o nosso Deus, ele declara justo você. Olha só, a palavra aí do original, justificação, significa do grego, dikaiko, que significa tornar justo, declarar justo. E quem é que faz essa declaração? Quem é que faz essa declaração divina? Como eu já falei para vocês, né? O próprio Deus, quem faz essa declaração aí para você, ok? Então, qual é o instrumento que Deus usa para ele fazer essa justificação? Irmãos, quem vai herdar o futuro de eternidade de bênção, né? Aqui nessa terra que vai ser totalmente restaurada, né? Mas só vai poder participar aqui desse mundo, do mundo novo que vai ser feito, lá em Apocalipse 22 fala, né? Fala que vai ser feito um novo céu, uma nova terra e tudo mais. Deixa eu só dar aquela conferida aqui direitinho, né? Vai ser feito um novo céu, uma nova terra aqui. Você vê que a palavra de Deus diz que o mundo antigo, vocês sabiam que o nosso mundo que nós vivemos, antes do dilúvio, ele era totalmente diferente. As montanhas, elas não eram íngremes assim, ó, difícil de se passar como é no dia de hoje, sabe? Tinha mais terra, gente, era mais terra, entendeu? Era menos água, era mais espaço. Por isso que eles falam, continente perdido de Mu, continente perdido de Atlântida. O nome pode chamar do que você quiser, não pode chamar de Brasil, não chama de Brasil não, senão vai que esse troço aí afunda, né? Mas então, de certa forma, existe um fundo de verdade nisso aí. Por que eles falam isso? Porque muito da terra do mundo antigo, ela se afundou. Antes do dilúvio, por exemplo, ó, como houve essa catástrofe, né? Infelizmente, né? Eu cito isso aí com muito respeito, as famílias, as pessoas que foram vitimadas naquilo que aconteceu lá em Petrópolis, né? E de certa forma ainda está se desenrolando, infelizmente, mas naquela época, antes do dilúvio, não havia chuva desse jeito não. O que a palavra de Deus diz é que subia um orvalho, sabe, da terra. A terra era tão boa, irmãos, nascia qualquer coisa no chão. Então, não existia montanhas assim íngremes como nós vemos hoje assim não, sabe? Pedregulhos, assim, essas coisas assim, um chão todo deformado não. Então, você via grandes vales, colinas, tudo mais, uma plantação toda uniforme, o céu também
era diferente. O céu, até mesmo do tempo de Jesus, tinha um outro tom, né? Não queria falar isso aqui nessa mensagem aí, mas já que escapuliu, ele tinha um outro tom, um pouquinho diferente do que vocês veem esse azulado aí. Numa outra ocasião, nós vamos falar sobre isso aí. Você pode encontrar o próprio Jesus falando sobre isso aí. Vocês conseguem ver quando vai haver, quando o tempo vai fechar, quando o tempo está fechando, quando o céu está meio avermelhado. Então, quando está mais fechado de avermelhado, isso aí não é uma força de expressão, não. Se vocês procurarem em livros de história, em pinturas antigas da Idade Média, naquele tempo de 1300, 1200 ou até anterior, se você ver, a pintura do céu, ela é vermelha, ela não é azul. Uma outra ocasião eu explico para vocês a respeito disso aí, a parte que está em cima do nosso campo magnético, né, que estava na época do dilúvio, e embaixo da nossa Terra tem um outro campo magnético. Ele fez assim, ó. Ele trocou um pouco de sentido, né? Fala inversão, mas não foi exatamente uma inversão. Então, por isso que isso continua acontecendo. Nós estamos no fim dos tempos, né? Eu acredito que dificilmente vai acontecer a mudança, essa mudança de tom de novo. Mas no tempo de Jesus mesmo, houve essa mudança. Mas voltando lá, qual é o instrumento divino da justificação? É o sangue de Jesus. Como é que Deus usa o elemento para poder justificar você e declarar um pecador, um ímpio, que aqui fala, né, lá em Ezequiel, como nós lemos, diz que Deus vai declarar um ímpio como justo, Deus vai salvá-lo. Deus ele não fica feliz, ele quer que o ímpio se converta. Como é que Deus faz isso? Através de um preço muito caro, que foi o preço de sangue. Para vocês, para mim, saiu de graça, mas lá para o céu saiu muito caro, o preço foi muito caro, custou o sangue do próprio Filho de Deus, a moeda mais cara que possa existir. Vamos ver lá, em Romanos 5, versículo 9, vamos ver lá? Qual foi a moeda, qual foi o instrumento da justificação? Romanos 5, versículo 9, já estou terminando, fiquem calmos, diz assim, ó, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Em outras traduções fala ira futura, está lá em Tessalonicenses, na verdade, não é nem outra tradução. Salvos da ira futura. Por que vocês não passarão? Porque a igreja de Jesus não vai passar pela ira futura. Mas Davi, a palavra de Deus diz que Jesus vai vir no céu e todo olho verá, sim, no final da grande tribulação. Antes, porém, contudo, todavia, entretanto, está faltando algum? No entanto, a palavra de Deus diz que antes da grande tribulação dar-se início, se você ouvir diferente disso, dispenso a isso aí, ok? Por causa do sangue de Jesus, vocês são justificados, logo agora vocês são salvos da ira do futuro. Digam glória a Deus por isso aí. Do mesmo jeito que Noé foi salvo daquela ira daquele tempo lá, vocês também serão salvos da próxima ira que vai haver. Foram 8, gente, 8 pessoas só que foram salvas, mas Noé pregou, era pregoeiro da justiça, o que fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, que eu disse para vocês, verso 5, ele pregou a justiça, nós estamos pregando também, há outros pregadores também, há muita gente enchendo linguiça, enganando o povo, sabe, pregando besteira, trazendo atenção para si, falsos profetas, enganadores, vigaristas, mercenários do evangelho, mas eles vão prestar conta com Deus, e todos aqueles que vão atrás desses sem vergonhas também, vão ter o seu preço também. Na verdade, já começa o pagamento deles no presente momento, porque quem vai seguir nessas pessoas, o preço deles já é o engano nesse presente momento. Mas, amado, se você quer chegar no céu, se você quer andar na presença de Deus, procura ouvir uma mensagem verdadeira, procura ouvir uma mensagem transparente da palavra de Deus. Pode ser que vai apertar um pouco, pode ser que no primeiro momento ela assuste um pouco, na verdade a palavra de Deus nunca assusta, pelo contrário, a palavra de Deus vem, ela vem para limpar, vem para transformar, vem para colocar você numa posição de vitória e preparar você para as lutas desse mundo e preparar você para um céu e uma eternidade em glória com o nosso Senhor Jesus. Quem quer essa eternidade em glória no céu com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez, amados. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nesse tempo, Davi, nesse tempo, quer dizer que se eu recebo Jesus, o sangue de Jesus me limpa. Davi está querendo dizer que o pior pecador, miserável, sem vergonha, se ele se arrepender, o arrependimento é o início, se ele se arrepender e crer, o sangue de Jesus vem e limpa ele. Claro que o que ele fizer depois vai me provar se ele realmente está acreditando. Vocês estão acreditando? Diga, eu creio. Diga de todo o meu coração.
Então você vai ter atitudes que vão provar que você está acreditando, e vocês estão acreditando, e eu estou acreditando também. É os frutos da justiça. Está lá em Filipenses 1, versículo 10 e 11, nem dá tempo de eu pregar sobre isso aí. A justiça tem fruto. Não estou falando de fruto do Espírito, não. Estou falando de fruto da justiça. Fruto da justiça. Esses frutos virão na vida de vocês. Essa conexão, sabe, sobrenatural com Deus. Jesus explicou ela, também não dá tempo de falar sobre isso aí. Está lá em João capítulo 15, no versículo 4, no versículo 5. Jesus fala sobre essa conexão e os frutos e os resultados que vêm de nós estarmos conectados com eles. Ele diz que aquele que se mantém nele, aquele que permanece, eu tenho que permanecer. Você tem que permanecer. Vira para quem está do seu lado, quem tem gente do lado, né? Diga assim, né? Permaneça em Jesus. Glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, né? Eu não ligo não de pregar para pouca gente, não. Se João Batista pregava no deserto, irmãos, eu não acredito que tinha muita gente no deserto. Eu acho que não tinha muita gente, não. Mas depois começou a ter gente, sim. As pessoas começaram a ir atrás de João, né? Por que vamos preocupar, gente? Se tiver 100, eu prego legal. Se tiver 1000, eu prego legal também. Se tiver 1, 2, 5, eu vou pregar também, irmãos. Vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Nesse tempo, se alguém acreditar, vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Até na grande tribulação, o Espírito do Senhor, eu já ouvi gente dizer que o Espírito Santo vai estar aqui sim. Ele não estará aqui. Por quê que o Espírito Santo não estará aqui? Porque vocês não estarão aqui. O Espírito Santo, ele é o espírito de um corpo. Todo corpo, para ter vida, tem que ter um espírito. Vocês estão vivos aí porque tem um espírito dentro de vocês. A alma de vocês não fica aí se o espírito de vocês não ficar. Se tirar esse espírito é como se tirar a bateria. Arrancou a bateria, puf, a pessoa cai na mesma hora. É o que aconteceu com Ananias e Safira naquele momento. Eles não estavam doentes, eles estavam firmezinhos. Mas no momento que Pedro, na autoridade de Deus, falou com eles, de uma certa forma houve um desligamento de que o espírito deles continuassem ali. Por isso que na mesma hora eles caíram ali, ó, com saúde, com tudo mais. Eles deram um infarto. Ninguém deu infarto nenhum, gente. O espírito deles ali saiu naquele momento, então por isso ambos caíram no chão e morreram naquele exato momento ali. Mas na grande tribulação, ainda assim, o Espírito de Deus não vai estar. O Espírito de Deus está aqui porque o corpo de Jesus está aqui, que é a igreja. Vocês são um corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Por isso, quando vocês forem tirados aqui, o Espírito Santo, o espírito desse corpo sai também. Depois é só a palavra, a pessoa vai ter que acreditar na força, mas quando ela acreditar e ela não negar Jesus, de maneira nenhuma, a palavra de Deus diz que as vestes dessas pessoas, serão branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Digam glória a Deus. Davi, onde é que está isso? Está lá em Apocalipse capítulo 7, é o verso 14, né? Um dos anjos perguntou para João, o anjo sabia a resposta, mas o anjo fez um trocadilho com o João lá, né? Quem são esses aí, que vêm com as vestes brancas aí? Ele, Senhor, tu sabe. João não sabia, ele estava ali olhando, né? Esses são aqueles que na grande tribulação lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem poder, vai ter poder até na grande tribulação. Mas não deixem para receber Jesus, não deixem para usar o poder desse sangue na grande tribulação, não. Aproveitem o poder desse sangue hoje para vocês ficarem livres da ira, porque naquela ocasião só vai ser com o corte da cabeça, só vai ser com judiação. Amém? Vou ficar por aqui, tinha um pouquinho mais aqui, mas vamos por etapa aí, né, irmão?